Boa noite a todos. Eu sou a Vanusa, aqui do Espaço Flor de Luz. Estamos hoje a Grazi, que também faz parte do espaço, a Bia, que também faz parte do espaço. E nós estamos hoje fazendo nossos estudos internos. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão do campo quântico, tá? Então, ela chama Dani Jor, que ela é uma americana e que ela vai falar sobre a inteligência espiritual. E ela fala assim que estamos todos conectados por um campo significativo. Então, quando ela fala isso, né, que estamos todos conectados por um campo, significa que nada que a gente pertencemos, a gente não estamos sozinhos. Então a gente está conectado com a natureza, com as pessoas. Então ela fala muito dessa questão de não, por exemplo, de não estarmos só, por exemplo, quando estamos numa casa espírita, que a gente vai se conectar com a espiritualidade. Ela vem trazendo que a conexão está em todos os momentos onde nós estamos e com as pessoas que nós estamos se relacionando. Então ela vai falando isso. E como que vem essa conexão à energia? Não, ela está falando aqui já muito da inteligência espiritual, né? Ela está falando da questão de e nós temos a inteligência espiritual e nós temos a emocional, né? Então ela está falando nesse sentido. Ela não está falando só da espiritualidade. O ser humano, segundo as visões tradicionais, não tem importância apenas pelo seu corpo material, mas pela sua alma ou consciência, que reflete algo, a visão tradicional do ser humano, e considera a alma ou a consciência tão importante como o corpo material. Então o que ela está falando aqui? Que a gente não temos só esse corpo físico, né? Inclusive, a apometria, ela trabalha muito com o corpo etérico. Então, todas as vezes que a gente se refere na apometria, a gente vai estar se referindo não ao corpo material, a gente vai estar sempre se referindo ao duplo etérico, o corpo etérico, que é um corpo que ele está relacionado com o corpo físico e com o corpo e que liga os outros corpos, que é o corpo astral e assim por diante. Para Aristóteles, ele acreditava que o corpo é moldado pela alma e que a finalidade do ser humano é a felicidade. Quer falar alguma coisa sobre isso? Já Tomás de Aquino, ele já considerava que a alma humana é uma forma simples, não composta de matéria e forma mais de ato e potência. Na doutrina de Tomás de Aquino, a alma humana é uma substância espiritual inferior ligada ao corpo e que recebe o inteligível por meio dele. Isso significa que a alma não é uma entidade separada que habita o corpo, mas o princípio que faz com que o corpo seja um ser humano vivo. Então ele também vem falando que a gente não tem só essa matéria e que a gente tem esse corpo etérico que a gente fala. A importância da relação entre o corpo e a mente, enfatizando que a saúde e a doença, elas são influenciadas por essa conexão da psique e da soma. Então, quando ele fala sobre... porque todas as terapias, tudo que se tem de terapia holística, ela sempre vai estar muito ligada ao corpo emocional, ao corpo etérico. Então, sempre se começa, às vezes, na acupuntura, por exemplo, trabalha muito com o corpo etérico também. Que, no caso, as doenças começam nesse corpo etérico. E, após somatização, vem para o corpo físico. Então, nem tudo se começa no corpo físico, se começa mais no corpo etérico. Por isso a importância das terapias, por isso a importância da apometria,
e da microfisioterapia, que também trabalha muito isso, acupuntura e muitas outras Mas terapias. que sentido da acupuntura? O corpo etérico? É. Trabalha também. Essa pra mim é médica. Nos pontos de energia, né? Que é os chakras. Você pode notar que eles aplicam muito nessa questão de Quando chakras. aplicam bem aqui, você se acalma. Aham. E com aqui você relaxa. Que é o chakra, né? Que é o chakra. Nós temos aqui esse ponto do chakra, esse aqui, então vai nos chakras. Então, a ideia de que o corpo é uma expressão de arquétipo sugere que é uma dimensão mais profunda na experiência humana que vai além do físico. No entanto, o avanço tecnológico na medicina, em vez de facilitar a compreensão dessa relação, parece ter distanciado os médicos de uma abordagem mais holística e empática no cuidado com os pacientes. Quer dizer, nem todos na medicina, quando você chega com um problema de saúde, eles acolhem esse lado holístico, né? Ou esse lado emocional da pessoa. Então, muitas vezes as doenças estão muito ligadas a esse lado emocional. Às vezes a pessoa está lá, chegou lá com uma crise de, por exemplo, de uma gastrite, né? E a gastrite muito na parte holística é a questão da questão da emoção da raiva, né? De você ficar guardando essa... Então, muitas vezes... mas não são todos os médicos, né? Está se mudando hoje, tanto é que hoje a medicina já está integrando com a parte espiritual. Tá mais estudos, mais a respeito, né? Isso é interessante, né? A falta de discussão sobre a interligação entre o aspecto físico e psicológico nas faculdades de medicina é uma preocupação, pois isso pode impactar negativamente a qualidade do atendimento e a relação médico-paciente. Porque se na parte da faculdade também não houver essa integração, ensinar isso, apesar que eu tenho algumas pacientes de constelação, que são médicas, e quando elas estavam fazendo a medicina, até uma veio para pedir que o trabalho dela ia ser feito de constelação familiar. Aí ela veio, expliquei para ela, fez um vídeo para a faculdade, tudo. Então, tem faculdades que já estão incluindo no currículo da medicina as terapias holísticas. Foi bem legal esse trabalho que a gente fez. Inclusive, até ela veio me agradecer depois que na faculdade o pessoal gostou muito. Interessante. Bem legal. É fundamental que os profissionais de saúde restabeleçam esse contato e aprendam a ouvir os seus pacientes, reconhecendo a complexidade das suas experiências. Esse físico, né, que é o físico, claro, ele vem com a visão sistêmica, ecológica da saúde, considerando um processo contínuo e dinâmico. Ele enfatiza a inter-relação entre aspectos físicos, psicológicos e sociais, e até espirituais da saúde, destacando a necessidade de flexibilidade para adaptação às mudanças ambientais. Além disso, ele menciona a capacidade inata dos organismos de se autocurar e alcançar um novo equilíbrio após crises ou doenças. Essa visão se alinha à tradição e porte da medicina ocidental e às diversas tradições espirituais. Então, é uma questão de ver a saúde como um todo, um estado de equilíbrio dinâmico entre as forças opostas, complementares do yin e do yang, que é o positivo e o negativo, né? Quando esse equilíbrio é rompido, surgem doenças que não são vistas como algo externo, invadindo o corpo, mas como manifestações internas desse desequilíbrio. Então muitas doenças, elas são ocasionadas do nosso desequilíbrio emocional, né? Então a gente acaba desequilibrando emocionalmente e acaba adoecendo. Diferente da abordagem ocidental, que foca no tratamento de sintomas e doenças já instaladas,
O MTC prioriza a prevenção do meio da alimentação, exercícios como o Tai Chi, além de terapias como acupuntura e fitoterapia. O médico ideal nessa perspectiva é aquele que evita que o paciente adoeça, refletindo uma visão mais holística e integrada da saúde. Então, quando se trata, vem se tratando do emocional do paciente, muitas vezes ele se autocura, né? E tem muitas vezes que a pessoa toma medicação, os remédios e não melhora, porque o problema dela está mais nesse corpo etérico, nesse lado emocional dela. Então, o corpo etérico, ele sempre vai estar trabalhando as emoções das pessoas. A reflexão sobre a relação entre o corpo e a psique e como ignorar os sinais internos para levar um colapso físico e emocional é muito relevante. Então, a gente está falando sempre em torno, né, do nível de do corpo etérico, da nossa maneira como a gente lida com isso, que é a nossa psique. Então, quando a gente harmoniza esse emocional, o físico reage positivamente. Vou falar uma coisa aqui. A citação de Júlio. Os deuses se tornaram doenças, ressaltam como a perda da conexão com o sagrado, com as nossas vivências interiores, pode levar ao sofrimento psicológico. Então, né, quando a gente lida com nossa espiritualidade com mais fé, com mais talvez conexão, as doenças também, né, não chega tanto para o corpo físico, porque a fé move, né, montanhas. Então, muitas pessoas com câncer que a gente vê que se cura, né? Eu conheço casos assim, da fé ser tão grande que a pessoa se curou e o médico não entender como foi que chegou no quadro de cura. Em uma sociedade que valoriza excessivamente fazer o determinamento do ser, corremos o risco de criar gerações desconectadas da sua autenticidade emocional. Não corremos risco, né? Nós já estamos com uma sociedade doente, jovens doentes, né? Crianças com ansiedades, que a gente pega muito aqui até. E não tem nenhum tipo de conhecimento, nem procura um conhecimento da espiritualidade para até mesmo entender como está sendo explicado, né? Como que vai ser o mundo daqui para frente? Cara, a gente vê pelos nossos atendimentos aqui, que a gente pega bastante jovenzinha que não está dormindo, né? O pensamento acelerado. Às vezes ela está pensando ali que ela vai resolver a vida da mãe, do pai, sendo uma criança ainda. Então ela não conseguiu ainda trabalhar nem as emoções dela, ela quer resolver os problemas dos pais. Então nós estamos com um jovem hoje, né, Pia? Somente ao aceitar nossas emoções e integrá-las, podemos verdadeiramente apreciar os momentos simples, como um almoço em família, um gesto de amizade. Isso nos lembra que a felicidade não está apenas na produtividade, mas na autenticidade e na conexão com os outros e conosco mesmo. E isso é verdade, né? Quando a gente vai ficando mais velha, uma das coisas mais gostosas da gente é lembrar os almoços que a gente tinha quando era, né, de família,
essa conexão emocional, né? Começar a dar valor àquilo que você, de repente, nem julgava ser tão importante, né? E que é uma coisa que hoje também está se perdendo, né? Você não vê mais os filhos conseguindo se conectar aos almoços de domingo, você não consegue mais ver as famílias conseguindo se ajuntar. Antigamente, mesmo que a gente brigasse, mas a gente se ajuntava, né? Hoje não. Cada dia mais assim, individualistas, né? A importância de integrar à sombra os aspectos reprimidos ou esquecidos de nossa psique em nossa vida cotidiana. Ele sugere que ignorar nossas emoções e nossos arquétipos profundos, acabamos manifestando sintomas físicos e psicológicos, pois o corpo encontra forma de chamar atenção para o que foi negligenciado. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para nossas dificuldades, porque a sombra é nada mais que aquilo que a gente não dá conta de digerir, né, Bia? Quer falar um pouquinho sobre a sombra? Então, a sombra é isso, é aquilo que a gente não consegue expressar das nossas emoções, né? A gente já falou bastante sobre a questão de sombra. A psique, ela pode ser vista como mediadora do divino, tanto do ponto de vista simbólico, como de Jung, quanto neurocientífico, experiências espirituais ligadas ao cérebro. A relação entre a mente e a transcendência, onde a ciência e a espiritualidade se encontram. Então, essa ligação, né, que a gente tem com a espiritualidade é explicado até pela ciência, né, esse lado nosso. A psique, ela abrange todos os pensamentos, sentimentos, comportamentos, tanto os conscientes como os inconscientes. Funciona como um guia que regula e adapta o indivíduo ao ambiente social e físico. Quer falar alguma coisa? O Jung, né? Ele enfatiza que o crescimento pessoal ele ocorre quando tomamos consciência de nossos aspectos internos negligenciados. Porque a partir do momento que eu consigo definir a minha raiva, eu não vou engolir ela. Então a gente não tem como a gente ficar o tempo todo nos negligenciando. Então muitas coisas, às vezes, nesse corpo etérico que a gente trabalha, são coisas mais emocionais que as pessoas estão deixando de se expor, né? Então, como a gente trabalha aqui, porque a apometria tem muito foco, por exemplo, tem muitos grupos de apometria que o foco é obsessão, possessão, é mexer com questão de espírito, essas coisas. E aqui nós focamos muito no quadro de traumas, né? E a gente trabalha muito com essa questão do sentimento da pessoa negligenciada. Mas muitas vezes nem negligenciada foi, né? É uma coisa que de repente foi um bloqueio. Trauma, né? Vem a parte muito de trauma. E a gente trabalha muito aqui com essa questão de trauma de infância. Às vezes as pessoas chegam aqui com um problema de saúde que está ligado quando ela teve um trauma com 3 anos, por exemplo. Então a gente trabalha muito esses sentimentos dessas pessoas. E por que elas melhoram? Porque elas conseguem, né, observar esse trauma dela e elaborar, melhorar. Então, o excesso em qualquer polo, seja material ou espiritual, pode levar a distorções e transtornos. Assim, o caminho para a cura envolve equilibrar esses aspectos e encontrar um estado de liberdade interior. Para Jung, ele compreendia o ser humano como um sistema em busca de totalidade. Para ele, adoecemos quando nos afastamos de nossa inteireza,
quando reprimimos conteúdos do nosso inconsciente ou nos identificamos excessivamente com uma persona ou um eu social. Assim como Emmanuel, Jung via os conteúdos psíquicos como forças ativas, não neutras, mas carregadas de energia transformadora. Ao invés de pensar apenas em dominar os pensamentos, Jung propunha a integração da sombra e o diálogo com o inconsciente como caminho para a cura. A saúde emocional, ela surge então da escuta e da reconciliação com aquilo que evitamos, com as partes esquecidas da alma. Então, o tempo todo, Jung vem trazendo a gente para a gente olhar para as nossas sombras, para o nosso, né? Na visão de Jung, o grande psicólogo suíço, ele não via a mente como algo que pode ser totalmente controlado, mas como um território vivo, profundo, que inclui também o que está escondido, o que ele chamou de sombra. Para ele, curar-se é reconciliar-se com o que negamos em nós. O pensamento ele não basta, é preciso mergulhar no sentir, escutar o silêncio do inconsciente, integrar a luz e a sombra. Então, agora, eu quis trazer um pouquinho, algo também sobre a ecopsicologia, tá? Tem um barulho, você viu? A ecopsicologia, ela vê a saúde emocional e mental como inseparável na nossa relação com a Terra. O pensamento nesse contexto não é só sobre eu, mas sobre como percebemos e nos relacionamos com o mundo natural. Emmanuel fala do pensamento como energia que emana e retorna. A ecopsicologia, ela completa, dizendo que a natureza também pensa e sente. E em nível simbólico, ecológico e espiritual, o que a fragmentação do pensamento moderno contribui para a crise ambiental e para o adoecimento psíquico. Eu achei muito legal esse contexto, né? De que a gente está o tempo todo também trabalhando com a questão do ambiente, né? A cura está em tudo. De tudo que nós estamos conectados. Então a gente não está só conectado com o lado espiritual, a gente está aqui na Terra, a gente está conectado com essa madeira, com essa coisa, a gente está conectado com a energia, com o todo. Natureza, né? Com o todo. A ecopsicologia, ela investiga nossas feridas psíquicas que influenciam nossa relação com o planeta. O distanciamento da natureza afeta a saúde mental. A reconexão com o mundo natural pode ser terapêutica e transformadora. Então, na ecopsicologia vai falando justamente de que essa nossa relação com o planeta nos cura. O som, você desligou o som? Já. Quando nossos pensamentos estão desconectados da natureza, quando vemos a Terra como algo separado de nós, adoecemos juntos. O psiquismo, a sociedade e a biosfera entram em colapso. Os padrões mentais de consumo, dominação e fragmentação não geram apenas a poluição física, mas também a poluição psíquica. A ansiedade, solidão e sensação de vazio. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, James? Está tendo até uns estudos, né, com relação a árvores, a natureza, que elas se comunicam entre elas. Não sei se eu não posso falar muito porque eu não acompanhei, né, a reportagem. O mundo espiritual, todas as pessoas que são espiritualistas, elas estão vindo forte nesse pensamento. Na verdade, a integração do meio ambiente, da energia da natureza com o homem vai ser a grande transformação da nova
do planeta Terra que está vindo de regeneração. Então, por isso que você é muito batido, seja em qualquer tipo de religião, espírita, não espírita, a natureza, o ambiente, é tipo assim, é o retorno do homem respeitando a natureza. Porque até agora o homem veio, degradou, destruiu, usou e não houve respeito do ser humano com a natureza, com o meio ambiente. Então agora está sendo cobrado isso espiritualmente. Nós vamos ter que olhar para isso, voltar para essa regeneração da natureza. Então é nessa conexão que vai... Ai, Bia, falou aqui. Hoje eu quero trazer... Ai, isso não precisa dessa não, né? Vamos pôr. Esse barulho é aquele som, desliga o som. Não tá ligado. Eu acho. Ele tá aqui. É daqui? Você colocar, né? Eu tô escrevendo o som. Quando fez o slide, veio o som. Som junto. A ecopsicologia, ela propõe que cuidar do planeta é cuidar da psique, são parte de um mesmo processo. O que ferimos fora, também sentimos dentro. A saúde mental do século XXI exige que reconheçamos que somos parte da Terra e que ela vive em nós. Segundo Edgar Morin, estamos tão ligados inconscientemente à Terra que temos dificuldade em evoluir essa relação. O desafio é passar de uma dependência simbótica para uma parceria consciente com o planeta. Então, a gente, é o que eu falei, né? A gente está só destruindo, só usando a terra, só degradando, e hoje nós somos convidados a voltar. É seu braço que está tocando. Há uma crítica ao separatismo entre ser humano e natureza, que é apontado como uma das causas do colapso ambiental. Segundo a perspectiva de Morin e Kerr, talvez estejamos tão apegados à terra como uma mãe, que não conseguimos nos desmamar. Ou seja, evoluir para uma relação mais madura e consciente com o meio ambiente. Emmanuel explica que o pensamento é uma emissão contínua de energia. Cada pessoa emite um campo mental que é como uma extensão de si mesma no espaço e no tempo. Esse campo mental, ele vai refletir o conteúdo íntimo da alma, que é as emoções, desejos e intenções. Atrai ou repele energias e influências no ambiente, espiritual e físico, e atua como um imã vibratório, conectando o indivíduo com forças semelhança às suas. Aí, quando a gente coloca, nós temos muitos pensamentos negativos, a gente gera sempre um campo de raiva, de inveja, de medo, de rancor, e a gente cria um desequilíbrio vibratório que se projeta no corpo, afetando o sistema nervoso e gerando as doenças psicomáticas. Então, isso a gente vê muito nos nossos tratamentos, né? Na questão, quando a gente está tratando a nível de desdobramento de corpos. O que é interessante falar também, que dentro do nosso trabalho, a gente tem uma dinâmica de trabalho que a gente desdobra os corpos. E um dos corpos que trabalha muito isso daí das emoções aí negativas é o etérico. Nas emoções elevadas e pensamentos positivos, a gente vai conseguir ter o amor, a gratidão, a compreensão. Nós vamos ter o equilíbrio dos nossos chakras e nós vamos fortalecer o nosso perispírito, promovendo o bem-estar emocional e a nossa resiliência espiritual.
Então, o que eu vim tentando trazer para vocês? Que tudo dentro da apometria, que a gente trabalha muito com a questão da energia, porque a maioria dessa apometria, as pessoas trabalham muito com seus mentores, com as suas equipes. A gente trabalha aqui muito com a questão das conexões mesmo. Às vezes a gente até brinca, a gente perde energia muito rápido. Às vezes, por trabalhar em campo. O campo de energia é muito diferente de você estar conectada ou incorporada com um mentor, por exemplo. Tem uma diferença muito forte, porque dentro da energia, tudo a gente sente. A gente sente quando muda. Como a gente trabalha em equipe, cada um senta numa cadeira. Exemplo, cada um senta numa cadeira. E às vezes, a gente está trabalhando em equipe, no mesmo trabalho, a gente muda de cadeira, a gente tem outras conexões. Por quê? Porque como a gente trabalha com o campo, a gente está muito ligado ao campo informacional daquele lugar que a gente está. Então, uma pessoa que entra diferente, a gente sente, a gente percebe, Então, trabalhar com campos é muito diferente da incorporação, não é, Graça? Super. Inclusive, até você nem espera entrar no campo da pessoa, você entra. Assim, é bem diferente, né? Você até assusta com alguns campos. Então, e a gente tem, mas só que tem uma coisa muito legal. Depois que você aprende como entra no campo, como sai desse campo, e como você não precisa se envolver no campo do outro, é um exercício. Mas a gente aprendendo fica fácil. Mas é complicado no começo. É super. A saúde, portanto, está ligada à disciplina da mente. Emmanuel, ele propõe a meditação constantes em ideias elevadas e o esforço diário para substituir padrões mentais negativos por outros mais nobres e construtivos. A oração, o estudo, o trabalho útil, o serviço ao próximo, tudo isso faz que a gente reeduque a nossa mente, nos fortaleça e melhore na energia, né? Grazi? Até mesmo a música, ela tem um campo vibracional também, que até considera como hertz, né? De ser, algumas alcançam uma potência assim, de vibração boa, de 400, 500, 700 hertz. Essa frase, a mente é o espelho da vida em toda parte. A corrente mental é veículo sutil de nossa individualidade, expressando os impulsos no intercâmbio incessante com os recursos do infinito. Em razão disso, todos vivemos em regime de permuta constante. Damos e recebemos segundo o conteúdo das nossas próprias emissões. É isso que a Grazi acabou de falar. Da frequência, da vibração, a nossa mente, ela é responsável pelo que a gente vibra, pelo que a gente se conecta, o que a gente está sempre em troca. Né? Muitas vezes eu falo, quando você fala assim, muitas vezes o pessoal fala, olha, mas acabou toda a minha energia e eu não estou bem. Mas é porque você não soube sair daquele campo de energia. Então, quando você vai para um campo de energia, você tem que saber que essa troca, você vai receber, sair daquele campo que não lhe pertence, que pertence ao outro, deixando para o outro que é dele. Tem que saber sair. Se a gente quer muito entrar no campo do outro, aí a gente acaba perdendo energia mesmo e vamos para baixo e fica totalmente sem energia. Então, a importância de entrar dentro do campo e saber sair desse campo. Eu falo sempre que quando a pessoa acontece dela perder energia, é porque ela foi além daquilo que não precisava.
Eu vou sempre para a essência. Até onde o paciente pode aguentar, aonde o paciente pode ouvir e o que o paciente precisa escutar. Nem tudo o paciente precisa escutar, porque ele não está preparado para escutar. Isso a gente já teve provas várias, né? Muitas, né? Então, perdi energia, já perdi muita. Mas eu ensino, quando você entrar numa energia que não é sua, deixe com respeito do outro e se retira. Volta na hora a sua energia. Essa? Eu quero, viu? Com os avanços tecnológicos, a medicina se afastou de uma abordagem holística, centrando-se em diagnósticos e procedimentos técnicos. Isso pode gerar distanciamento emocional e falta de escuta. Não pode, né? Porque está vindo muito, a medicina entrando muito com a parte de avanço e tal, e vai acabar perdendo o quê? A conexão muitas vezes até com... Porque, gente, é incrível o que vem consulente, seja para a palmetria, seja para as casas espíritas, seja para uma área médica, às vezes ele quer ser só ouvido. Ele só quer falar, ele só quer estar ali sendo ouvido. E muitos médicos, eles só olham os exames, nem olham o paciente. Eu já peguei várias pessoas assim que teve uma grande melhora, não só aqui, né, na Palmetria, em outros locais que eu já fui, prestar serviço, doação, né, de assim, começar a conversar, falar, você não fala nada, só escutar. E a pessoa tem uma melhora gigantesca. Muito mesmo. Até assim, a feição dela muda. Quando ele fala ali do tecnológico, entra a questão também de hoje está tudo se burocratizando, né? Tudo, a distância entre o paciente e o médico está ficando forte também. Eu acho que no todo, não só com o médico, paciente, mas no todo. Em Com a população toda. Estão se perdendo um pouco esse lado humano, a conversa, sabe? É como se estivesse perdendo tempo conversando ali, como se já tivesse com o cérebro acelerado para entrar no meio da tecnologia. É isso mesmo. É triste, né? Ouvir o paciente com empatia, reconhecer sua história, é essencial para um cuidado verdadeiramente humano. A escuta é um ato terapêutico em si. Ao perdermos a ligação com o sagrado interior, os aspectos reprimidos se manifestam com o sofrimento psíquico. A reconexão com a alma é um caminho de cura. Então aí a gente entra com a questão do sagrado, que seria a fé, né? Quanto mais você tiver uma escolha espiritual com algo que leve você a se potencializar. Essa cura, né? Entregar o corpo e a mente no cuidado é essencial. A medicina do futuro deve reconhecer o indivíduo em sua totalidade, física, emocional, simbólica e espiritual. Pode falar. Estamos hospitais que, no caso do psicólogo se o paciente quer ler, falar sobre Deus, falar sobre o livro, e assim fala com o paciente. Geralmente a fé é um motivo, é um dos pilares. E o cérebro se sustenta. E o que é legal também, vamos trazer um pouquinho para a palmetria, né? Quando ele fala ali, né, para olhar físico, emocional, a gente trabalha tanto com, por exemplo, como a gente trabalha com o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, todos os 7 corpos, a gente está trabalhando um pouquinho também essa questão, né, da espiritualidade do indivíduo. Ai, Bia, só aí, acabou? Foi rápido hoje. Então, muito obrigada aos que, né, que vão assistir, né, essa live. E na próxima a gente vem trazendo mais. Então, é só ficar assim, bem claro que a gente quis trazer muito
a questão que a saúde do emocional, ela não está ligada só a questões espirituais, né? Está ligada ao todo, né? Com toda a nossa interação. Agradeço, gente, por então, Estefão. Pois é, graça. Muito obrigada.